Olá, você que nos acompanha pela Folha de Jandira e pela Multimídia TV a Cabo, conhecerá um pouquinho sobre o Rotary Internacional. Nos nossos estúdios, Reinaldo Franco, governador do Distrito 4610 do Rotary Internacional. Seja bem-vindo, Reinaldo, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E a gente gostaríamos de contar um pouquinho para quem nos acompanha aqui pela Multimídia TV e também pela internet, um pouquinho sobre o que é o Rotary. Primeiramente, Aparecida, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a oportunidade de estar com vocês no FJTV, cumprimentar os nossos telespectadores e dizer que é uma grande satisfação para nós usarmos desse meio de comunicação para falar um pouquinho da nossa instituição. O Rotary Internacional é uma instituição de prestação de serviços estabelecido em mais de 200 países e regiões, congrega um universo de mais de 1.200.000 voluntários em todo o mundo, que se dedicam a causas de cidadania e causas sociais. Nosso principal objetivo é a promoção da paz e da compreensão mundial. Nesse período, nós sabemos que o Rotary, a gente viaja pelo Brasil e viajamos também aí pelo interior de São Paulo e até no exterior, e nós sempre vemos aquela roda denteada, que é uma engrenagem que fica nas entradas da cidade e que é o símbolo do Rotary. O que significa exatamente esse símbolo? O nosso símbolo é uma roda, é uma engrenagem que nós chamamos de roda rotária, e ela possui, além de alguns detalhes técnicos, possui 24 dentes e que representa que nas 24 horas do dia, em todos os lugares do planeta, há pelo menos um Rotary Club se reunindo e trabalhando em defesa do bem. A existência dos nossos marcos rotários na entrada das cidades, nos bairros, é uma forma de sinalizar que naquela comunidade existe uma ação da nossa organização em defesa dos interesses dessa comunidade. Os marcos rotários, normalmente eles indicam onde que a comunidade pode encontrar os rotarianos e os voluntários que estão ali para defender esta comunidade. Interessantíssimo, né? Dizer isso aí para as pessoas. As pessoas que nos acompanham aqui em Jandira já sabem que eu sou membro do Rotary aqui em Jandira, mas estou aproveitando a presença da liderança maior do Rotary aqui na nossa cidade, justamente para mostrar um pouquinho dessas particularidades que ninguém melhor do que uma pessoa como você, que é essa liderança rotária, para estar explicando. Você falou sobre os rotarianos, eles se reúnem para fazer o bem, para trabalhar em prol das comunidades, né? Como que é isto? Veja, quando um empresário ou um profissional liberal é convidado a integrar as nossas fileiras, ele faz parte de um grupo que procura se reunir de forma regular, semanalmente, com alguns objetivos estabelecidos. O primeiro deles é desenvolver uma amizade fraterna, como esta que desenvolvemos eu e você e sua família ao longo dos nossos 10 anos juntos. Semanalmente, nós nos encontramos para podemos identificar quais as demandas da comunidade em que nós estamos inseridos e quais delas que estarão ao alcance da nossa ação, do nosso trabalho. Nós sabemos que há muito por ser feito, mas sabemos também que quando há esse envolvimento das pessoas, quando há dedicação das pessoas, seguramente os resultados virão. Eu queria fazer um pequeno comentário com você de uma história a respeito do marco rotário. Eu ouvi uma história de uma senhora que já está no Rotary há uns 30 anos, e ela me disse que ela entrou para o Rotary porque o marido dela era rotariano e ela só acompanhava. Ele faleceu. Quando ela teve que, com as filhas, entender o negócio do marido, cuidar do sustento agora da família que estava para ela, que ela nunca tinha tido essa preocupação, e quando ela foi ao interior identificar o patrimônio do marido, ela, quando chegou na cidade onde tinha a maior parte do patrimônio, ela viu o marco rotário e a filha comentou: olha, mamãe, aqui nós temos um Rotary. E ela disse: então agora eu estou tranquila. Então esse depoimento me encantou. E essa senhora é rotariana há 35 anos e ela disse que ela conseguiu resolver todos os problemas dela naquele tempo com a ajuda dos rotarianos da cidade. Nós defendemos esta causa.
Quando um rotariano, membro da nossa instituição, ele ostenta em sua lapela o distintivo, o nosso lema rotário, é para que ele seja reconhecido e para que ele reconheça os pares. Eu ficaria aqui horas e horas contando para você, Aparecido, história de rotarianos que, viajando pelo mundo afora, pelo interior, enfrentaram qualquer dificuldade ligada à saúde ou problemas financeiros, enfim, um monte de situações adversas, e que, pelo fato de ostentarem a roda denteada na sua lapela, obtiveram assistência que não esperariam numa situação natural, numa situação normal. É só cruzar com uma pessoa com o nosso distintivo, se percebe já uma afinidade imediata, uma conversa franca, uma conversa aberta. São irmãos, são amigos, são homens e mulheres de bem que acreditam que, com seu esforço concentrado e integrado, poderão transformar e reescrever a vida de muitas pessoas. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu gostaria de comentar com você qual é o perfil dos rotarianos, ou seja, que tipo de pessoas nas comunidades onde os Rotaries estão inseridas que o Rotary Internacional busca para fazer parte dos clubes, enfim, para se tornar rotariano. Porque existe, às vezes, em alguns locais, um mito de que o Rotary é um clube fechado, que o Rotary é um clube de ricos, que se reúnem para jantar, até por desinformação, como nós estamos vendo aqui, né? Então eu gostaria de continuar esse bate-papo com você daqui a pouquinho, depois de um pequeno intervalo. Não saia daí. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças, e uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary, Humanidade em Ação. Salam. Jam. Salam. Ewa. Rida. Apa ya Pak? Pa. Mir. Shanti. งียบสงบดี Todos querem a paz. Peace. Os Rotary Clubes Sola. a estão trazendo. Rauchu. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz La Fei. e a compreensão no mundo inteiro. Rotary, Humanidade em Ação. Você se dedicaria a uma boa causa? Percorreria longas distâncias pela saúde de uma criança? Viajaria ao outro lado do mundo para combater a polio? Você estaria disposto? Um rotariano se disporia. À medida que diminuem os casos da doença, o Rotary continua comprometido com a erradicação da polio, vacinando crianças no mundo inteiro. Uma pessoa já faz a diferença. Você está disposto a colaborar? Rotary, Humanidade em Ação. Voltamos hoje aqui dos estúdios do FJTV com Reinaldo Franco. O Reinaldo, ele é governador do Rotary International, uma instituição centenária, está batendo um papo super interessante com a gente aqui sobre as curiosidades e sobre a importância do Rotary nas comunidades onde elas estão inseridas. Nós estávamos falando no próximo bloco, no bloco anterior, de que o clube é um clube de amigos, é um clube de irmãos, de pessoas que têm o perfil de fazer o bem, vontade de fazer o bem e serem amigos aí leais e verdadeiros. Esse é o principal lema do Rotary. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e já falar também para as pessoas que nos acompanham qual é o perfil, né? De repente a pessoa tem interesse de estar participando, qual é o perfil que o Rotary busca? É só chegar e entrar ou tem um processo de admissão? Como é isto? Bom, o Rotary é uma instituição aberta
mas que tem um certo ritual para que um membro seja admitido. O Rotary defende algumas teses, algumas filosofias, fundamenta sua atuação em várias bases filosóficas. Nós temos um lema principal, é o lema dar de si antes de pensar em si. Outra fundamentação é que cada Rotary Club deve representar todas as atividades profissionais que existem na sua comunidade. Nós não somos um clube de contadores, como é o meu caso, eu sou um contador, nós não somos um clube de advogados, um clube de profissionais de comunicação, mas procuramos congregar todas as profissões dentro da nossa instituição, porque nós priorizamos o trabalho através da nossa profissão. Nós procuramos servir cada qual através da sua profissão com os seus talentos. O processo para entrar no Rotary é através de convite. Eu quero fazer aqui um comentário. Você fez aí uma alusão à união, à proximidade, aos amigos, à família, e eu acho que é este o principal segredo da nossa instituição. Nós temos 34 mil Rotary Clubes no mundo todo, são 2.500 no Brasil. O nosso distrito, que fica da Praça da Sé, na região oeste da região metropolitana de São Paulo, vai da Praça da Sé, vindo em direção à região oeste do estado, passando pela região oeste do município de São Paulo, pega os municípios de Osasco, Jandira, Itapevi, na rodovia Castelo Branco, rodovia Raposo Tavares e a Regis Bittencourt vai até Cananéia. O nosso distrito, por isso que a gente tem uma experiência maior dentro do nosso distrito. Temos então esse número de clubes. Eu percebo que os clubes que apresentam maior sucesso em nossas atividades são aqueles que apresentam um conjunto de fatores, e eu vou citá-los. Primeiro, que eles de fato aproximam pessoas de bem que constroem amizades fraternas entre si. Nós nos sentimos como irmãos, num respeito mútuo, num processo de compreensão, tolerância e amizade. Nós procuramos envolver as nossas famílias. Nossas esposas, nossos filhos estão sempre presentes conosco em todas as nossas atividades. Nós nos envolvemos com a nossa comunidade, nós vamos ao encontro delas para identificar as suas reais necessidades e, claro, verificar quais delas que estão ao alcance da nossa assistência. Nós procuramos, pelo fato de sermos profissionais, desenvolver processos que nos façam crescer do ponto de vista de liderança, de profissionalismo, mas, acima de tudo, crescermos como seres humanos. Dentro do Rotary, nós nos transformamos em pessoas melhores a cada dia. Eu acho que este é um grande segredo. Poxa vida, e é interessante observar também, você tocou num ponto interessante, que não são apenas os rotarianos que se encontram nas reuniões semanais, ou seja, as famílias também, na medida do possível, acabam se integrando entre si, então uma família conhece a outra, e aí é formada uma grande amizade fraterna. Uma grande rede de amizade, inclusive com relacionamento que transcendem a relação do clube. Em encontros familiares, que são maravilhosos, em viagens, em muitas ocasiões. Isto quer dizer, nós não somos somente pessoas que se reúnem para almoçar ou jantar. As nossas reuniões são reuniões de muito trabalho, de muita reflexão, de muita oportunidade de desenvolvimento pessoal. Você falou sobre rito para entrar no Rotary, mas em que sentido? Existe algum segredo? Ou, por exemplo, a pessoa que nos acompanha, para entrar, fazer parte de um Rotary Club, ela primeiro precisa ser convidada, ou seja, um rotariano, ela tem que identificar nela primeiro o perfil e convidá-la. Aí, a partir daí, qual é o processo para que a pessoa, de fato, entre, se beneficie dessa grandiosidade, desse potencial que o Rotary tem no mundo inteiro, mas também com o seu trabalho, com o seu conhecimento e com o seu voluntariado, ajude a melhorar a comunidade e o grupo? O processo não é complexo, é muito simples. É um processo de simples aproximação de pessoas e identificação de afinidades. Eu quero dizer que não precisa ser só convidado. O que nós precisamos é formar um exército de pessoas de bem que, no seu íntimo, de alguma maneira, sintam que precisam estender a mão ao seu próximo.
existem inúmeras organizações que fazem e desenvolvem esse trabalho. Nós não queremos ser apenas mais uma. Nós queremos ser uma organização com um diferencial absolutamente significativo. Nós queremos congregar profissionais liberais, empresários, líderes comunitários no seu segmento de atuação, que queiram dedicar um pouco do seu tempo, do seu talento em favor da sua comunidade. Este é o perfil do rotariano ideal. Eu quero dizer para os nossos telespectadores, você aí que está em casa, que está nos vendo, você pode ser um potencial rotariano. Você pode ser uma potencial rotariana, porque é importante na nossa organização a participação das mulheres. Eu até costumo dizer, Aparecido, que as mulheres têm o perfil mais adequado para as nossas causas, porque as mulheres têm uma sensibilidade diferenciada, as mulheres conseguem desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, coisa que nós homens nem sempre conseguimos fazê-lo. Outra coisa importante, você que é jovem, você que é um jovem empresário, jovem executivo ou universitário, procure se aproximar da nossa instituição, porque nós queremos oferecer para você uma oportunidade de servir, mas de maneira ética, de maneira transparente, de uma maneira absolutamente solidária, que resolva aquelas questões que te afligem na sua comunidade. Procure um Rotary Club. Quando você vê um marco rotário, se você quase sempre verá qual é o nome do clube que está patrocinando aquele marco, quando que ele se reúne. Faça uma visita. Você vai adorar a recepção. Nós somos ótimos anfitriões. Cada pessoa que nos visita é muito bem recebida e aí você vai poder identificar se tem afinidade, se há uma aproximação de ideais e nesse contexto de aproximação de ideais, se existe a possibilidade do dar as mãos em favor das causas que nós defendemos. Você tocou em algo bastante interessante, eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Servir dentro de princípios éticos. O Rotary, ele prega um elevado senso ético, né? Inclusive existe uma coisa chamada, que é um código de ética dos rotarianos. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Desde a nossa fundação em 1905, nós temos procurado pautar as nossas ações, quer sejam pessoais, profissionais, em todos os meios em que estamos, com elevados padrões éticos. Eu acredito que por volta de 1945, antes de 1950, um rotariano, nosso presidente, propôs o que se transformou no nosso legado ético para a humanidade. Um legado que é traduzido hoje em centenas de línguas e é usado por inúmeras corporações. Nós chamamos da nossa prova quádrupla. E a nossa prova quádrupla nos propõe uma reflexão de tudo aquilo que nós pensamos, dizemos ou fazemos. Nessas atitudes, nós procuramos desenvolver 4 questões. E se essas 4 questões forem respondidas positivamente, isso deve ser implementado, deve ser da nossa atitude. É a verdade, então defendemos a verdade a qualquer custo. Será benéfico para todos os interessados, produzirá boas amizades e criará, agora me perdi, mas é mais ou menos isso, desculpem, mas essa prova quádrupla, ela procura... Boa vontade. É verdade, será benéfico, criará boa vontade e criará novas amizades. Se você responder sim para essas 4 questões, aquela ação que vai ser desenvolvida individual ou coletivamente, para nós ela tem fundamento. Na medida em que nós, dia a dia, nos questionamos, nós colocamos este mandamento, esse código de ética nos nossos escritórios, nos nossos estabelecimentos comerciais, nos nossos consultórios, nas nossas casas, para que nós possamos diariamente refletir sobre elas. Eu sempre digo que nós, dentro de Rotary, aprendemos a nos transformar em seres humanos melhores. Por quê? Porque com toda a reflexão, com a fundamentação na nossa prova quádrupla, no nosso lema dar de si antes de pensar em si, nós aprendemos a inibir os defeitos que todos nós os temos. E aprendemos a incentivar e desenvolver as virtudes que nós precisamos desenvolver, não só para o nosso crescimento pessoal, mas também para o crescimento daqueles que estão à nossa volta.
O Rotary é, sem sombra de dúvida, uma instituição maravilhosa que vem sobrevivendo há 108 anos graças a estes fundamentos. E nós esperamos que tenhamos aí outros séculos pela frente. É interessante observar, né, ao dizer que o Rotary ele preza pela ética, né, e os rotarianos, ao pensar, ele procura avaliar se é verdade, se é justo para todos os interessados, se causará maiores amizades, se melhorará a amizade e a vida de todos, e se é benéfico para todos. Isso é um princípio que tem tudo a ver com o lema do Rotary, né, que é dar de si antes de pensar em si, que é a regra de ouro, né, do grande mestre, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. Nada mais é do que a regra de ouro, né? Faça aos outros o que gostaria que fosse feita a você, e com isso a vida naturalmente melhora. Reinaldo, olha, o papo está muito interessante. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar sobre intercâmbio internacional. Fique aí, porque é algo muito interessante que o Rotary faz. Em Jandira, o Rotary faz intercâmbio internacional também. Eu quero falar sobre isso e também sobre os investimentos do Rotary aqui na nossa cidade. É rapidinho. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças, e uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary, Humanidade em Ação. Salam. Jam. Salam. Ewa. Ride. Apa? Pa. Mir. Shanti. Nhiệt Sanh Nhốc đi. Todos querem a paz. Peace. Os Rotary Clubes Sola. a estão trazendo. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz La Fei. e a compreensão no mundo inteiro. Rotary, Humanidade em Ação. Você se dedicaria a uma boa causa? Percorreria longas distâncias pela saúde de uma criança? Viajaria ao outro lado do mundo para combater a polio? Você estaria disposto? Um rotariano se disporia. À medida que diminuem os casos da doença, o Rotary continua comprometido com a erradicação da polio, vacinando crianças no mundo inteiro. Uma pessoa já faz a diferença. Você está disposto a colaborar? Rotary, Humanidade em Ação. Voltamos aqui dos estúdios da Folha de Jandira, do FJTV, com Reinaldo Franco. O Reinaldo, ele é governador do Rotary International. O que é o governador? O governador é o líder maior de uma instituição composta aí por uma quantidade de clubes, e ele é o cara que tem a caneta, né? O cara que assina tudo, principalmente os projetos. E eu estou já fazendo essa introdução, Reinaldo, para falar um pouquinho sobre investimento, né? O Rotary, nós sabemos que é uma organização que tem um braço financeiro muito poderoso e que ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu sei que em Jandira o Rotary faz alguns investimentos, mas antes de você falar dos investimentos que o Rotary vem fazendo na cidade de Jandira, em projetos de grande alcance social, você falasse um pouquinho sobre o Rotary ajuda as pessoas como? O Rotary tem 108 anos de história. E lá por 1917, começou em 1905 o Rotary, em 1917 o Rotary criou um fundo de dotações, juntaram algum dinheiro para algumas causas sociais. Ao longo desses quase 100 anos do nosso braço financeiro, que é a nossa Fundação Rotária, nós trabalhamos e desenvolvemos atividades no mundo todo para arrecadar fundos. Fundos que têm cada qual a sua destinação. Os rotarianos trabalham em eventos e arrecadam fundos que vão para a nossa sede, o Fundo Mundial nos Estados Unidos,
e aí os mesmos rotarianos identificam nas comunidades, como o Rotary Club de Jandira tem feito de maneira absolutamente espetacular aqui em Jandira, identifica uma determinada necessidade, escreve um projeto, estrutura um projeto com começo, meio e fim. Nós priorizamos projetos que atuem na área de combate à pobreza, na área de saúde pública e alfabetização e educação, para projetos de pequena monta. Nós temos para projetos maiores várias áreas importantes que continuam como saúde pública, redução da mortalidade infantil, alfabetização e educação, recursos hídricos e meio ambiente, desenvolvimento comunitário e outros projetos humanitários. Esse conjunto de dinheiro, depende do que o distrito tem, vem para as mãos do governador, que é este que vos fala. Então eu disponho de um volume de recursos todos os anos e eu tenho um comitê que analisa os projetos dos 59 clubes que integram a nossa base. São 59 Rotary Clubes que identificam essas demandas e encaminham para o governador esses projetos, e o governador, por sua vez, vai defendê-los perante a nossa administração central nos Estados Unidos. Os nossos projetos, ele tem um detalhe importante. Por conta da nossa internacionalidade, ele tem uma exigência. Ele precisa que todo e qualquer projeto de maior monta tenha o envolvimento de um Rotary Club local na comunidade que está sendo assistida, com um outro Rotary Club de um outro país, com o objetivo de aproveitar esse relacionamento internacional de voluntários e homens de bem, que são amigos, que são irmãos, mas que ainda não se conhecem, e através daquele projeto vão se conhecer. Para quê? Para que possamos ter um aumento de amplitude do atendimento das demandas sociais. Quando eu faço um projeto, como aquele que vocês desenvolveram aqui na creche Tatá Loretá, projeto maravilhoso, eu tive a oportunidade hoje de visitá-la, aliás, fiquei encantado, eu e minha esposa. Queria mandar um grande abraço para a Noêmia e para a sua equipe, parabenizá-la pelo brilhante trabalho desenvolvido. Então, esse projeto, vocês identificaram esta necessidade, encaminharam para a Fundação Rotary, e o projeto foi aprovado e os recursos foram trazidos. Isto funciona assim: todos os rotarianos do nosso distrito, mais de 1.200 voluntários, junto com seus pares, com as suas lideranças comunitárias, identificam essas necessidades. E nós vamos identificar os projetos que tenham maior impacto social. Vocês estão de parabéns, porque os projetos que o Rotary Club de Jandira trouxe para esta cidade têm um impacto social gigantesco, basta visitá-los. E é esse o trabalho, Aparecido. Quer dizer, nós temos recursos, os recursos são difíceis de serem arrecadados, e eles têm um trabalho de aplicação, de alocação desses recursos. Tem que haver um rigor muito grande na prestação de contas. Então, esse cuidado nós tomamos, e eu vou repetir a importância do parceiro internacional. É porque na medida em que você traz um parceiro internacional para um projeto, via de regra esse parceiro vem de países que têm um padrão de vida muito maior e que tem grandes somas em contribuição. No nosso caso, falamos de Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Coreia. Então, esses países, quando identificam uma comunidade, por exemplo, identificam uma comunidade de Jandira, eles ficarão receptivos não só a este projeto, mas a outros que forem apresentados. Isto quer dizer, nós exigimos que haja essa participação internacional justamente para que a cada terreno trabalhado, a cada fruto colhido, haja um processo de semeadura para que possamos colher outros frutos de forma contínua no futuro. Você falou sobre o critério, né? Porque assim, não é assim, pediu, tem, né? Tem todo um cuidado, como você bem comentou. Os rotarianos de Jandira se esforçam também para arrecadar um pedacinho de dinheiro, que depois volta multiplicado, seja pelas parcerias, seja pela avaliação do comitê do governador, que avalia o impacto social desse projeto na comunidade.
Em Jandira, nós sabemos que já foram investidos quase 300 mil dólares em recursos do Rotary Internacional em projetos de grande alcance social, como a creche Tata Loretá, que foi totalmente equipada pelo Rotary. Lá foram, se não me engano, cerca de 50 mil dólares. Depois teve o consultório dentário lá do posto de saúde de Jardim Gabriela. E recentemente também todos os equipamentos para uma cooperativa de reciclagem que a prefeitura, por problemas administrativos, não deu continuidade, né? Então, assim, como governador, o que você diria? Porque a nossa cidade, ela passa por um momento crítico, é uma cidade carente, você teve a oportunidade de visitar, conhecer várias regiões da nossa cidade, e nós temos aqui uma demanda social imensa. Nós temos diversas ONGs, diversas organizações sérias em nossa cidade que poderiam estar apresentando o projeto, né? Mas, além desses 300 mil, existe um limite de investimento em uma comunidade, ou o limite é a capacidade dessa comunidade de gerar demandas realistas, demandas efetivas e demandas justificáveis para pleitear recursos junto ao Rotary? Os recursos sempre são limitados, infelizmente. Claro que nós temos várias modalidades de projetos. Quanto maiores os projetos, quanto maior a sua envergadura, maior a necessidade de investimentos, mais competitivos eles serão. Ou seja, nós temos projetos do mundo todo e temos que direcionar os recursos. Eu quero dizer que isso não deve fazer com que nós nos esmoreçamos diante das dificuldades de obter recursos. Aliás, eu estive visitando uma instituição recentemente, e a sua dirigente me fez um comentário que ela foi num treinamento de captação de recursos e ela disse que o professor orientou ela 3 atividades principais: pedir, pedir e pedir. Eu repito, pedir, pedir e pedir. Você que está nos assistindo, se você olhar à sua volta, facilmente você vai identificar algumas instituições que são dirigidas por verdadeiros heróis. O poder público faz o que pode, faz aquilo que está ao seu alcance, mas não é possível que ele faça tudo. Nós do Rotary acreditamos que se não houver o envolvimento da sociedade civil na busca da defesa dos seus interesses, se não houver uma mobilização junto àqueles que detêm os recursos, se vocês procurarem as empresas próximas de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês encontrarão empresários que são seres humanos iguais a nós. Empresários que sentem um desejo íntimo de contribuir com causas nobres, que estariam dispostos a financiar. O nosso papel, enquanto líderes comunitários, é fazer a aproximação. Esse é o grande papel do Rotary. Fazer a aproximação daqueles que necessitam com aqueles que têm os recursos e que estejam dispostos a unir-se numa defesa de uma determinada causa. Como eu disse no início, na sua pergunta, o Rotary dispõe sim de muitos recursos. Porém, existem igualmente muitos projetos em todo o nosso território, em todo o território nacional, em todo o mundo. Uma das grandes campanhas que o Rotary adotou desde 1985 foi a erradicação da poliomielite no mundo. Eu quero dizer para vocês que o nosso país, graças a esse esforço do Rotary, junto com os governos nacionais e com organismos internacionais do Unicef, Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, nós desenvolvemos uma campanha em nível mundial que aqui no Brasil culminou com a erradicação da poliomielite. Desde 1989 que o Brasil não tem um único caso de poliomielite. E isto é uma grande conquista. Mas essa conquista em nível mundial não terminou. Os nossos governos hoje, o nosso governo brasileiro, o governo estadual, despendem um volume muito grande de recursos nas nossas campanhas nacionais de imunização. Nós temos que vacinar por 3 anos consecutivos todas as nossas crianças até 5 anos. Se nós conseguirmos direcionar esse esforço para a erradicação global, pela segunda vez na história da humanidade uma doença será erradicada, a primeira vez foi a varíola, e agora teremos a poliomielite, os nossos governos economizarão cifras consideráveis de recursos que poderão ser direcionados para outras causas que estão nos afligindo.
Eu quero dizer então, Cido, concluindo, o Rotary não é o único financiador, nem tem a ousadia de sê-lo. O que nós precisamos é unir os nossos esforços. Rotary, sociedade civil, comunidades, líderes comunitários, líderes empresariais, numa cruzada em defesa do bem comum. E nós estamos aqui para dar a nossa contribuição. Interessante, né, que na verdade assim, o Rotary empresta então a credibilidade construída por meio de quem? Dos profissionais competentes, envolvidos, que doam tempo, doam dinheiro, doam experiência para viabilizar os projetos, seja com recursos da Fundação Rotária, quando liberado, ou seja, viabilizando outras parcerias, desde que esse projeto ele passe pelo crivo do Rotary e realmente mostre o impacto social e, obviamente, passe pela concorrência, né, porque as demandas são grandes, né? Reinaldo, eu queria falar um pouquinho sobre intercâmbio internacional de jovens. Em Jandira, nós já tivemos oportunidade de enviarmos jovens para 5 países, se eu não me engano. Austrália, Indonésia e mais outros que eu não me recordo agora, e recebemos jovens de todos esses locais. Bem, nós recebemos jovens de todos esses locais e nós vamos falar um pouquinho sobre intercâmbio. Daqui a pouco vamos fazer mais um bloco, porque a produção aqui já está sinalizando que a gente ultrapassou o tempo nesse bloco. Não saia daí, vamos falar agora sobre intercâmbio de jovens, daqui a pouquinho. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças, e uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary, Humanidade em Ação. Shalom. Jam. Salam. Heiwa. Ride. Apa ya Pak? Pa. Mir. Shanti. Nhiệt Sang Nhóc đi. Todos querem a paz. Peace. E os Rotary Clubes Sola. a estão trazendo. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz La Fei. e a compreensão no mundo inteiro. Rotary, Humanidade em Ação. Você se dedicaria a uma boa causa? Percorreria longas distâncias pela saúde de uma criança? Viajaria ao outro lado do mundo para combater a polio? Você estaria disposto? Um rotariano se disporia. À medida que diminuem os casos da doença, o Rotary continua comprometido com a erradicação da polio, vacinando crianças no mundo inteiro. Uma pessoa já faz a diferença. Você está disposto a colaborar? Rotary, Humanidade em Ação. Voltamos aqui dos estúdios do FJTV com Reinaldo Franco. Você que está chegando agora, o Reinaldo ele é governador do Rotary International. Ele é a pessoa responsável por administrar 59 clubes e é o responsável por fazer com que esses clubes e todo esse trabalho voluntário de mais de 1.200 pessoas apenas sob coordenação dele, funcione de forma sincronizada e produzindo resultados para as comunidades onde os clubes estão instalados. E é claro, aqui em Jandira nós temos um Rotary Club instalado. O Reinaldo está visitando a cidade hoje para fiscalizar como é que esses clubes vêm trabalhando, e nós estamos recebendo aqui para esse bate-papo, para mostrar um pouquinho para você o que é o Rotary. Reinaldo, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o intercâmbio internacional de jovens, que é um programa que a gente sabe que faz com que jovens de diversas culturas troquem de famílias. Como é esse projeto?
Bom, Aparecido, como eu disse no nosso primeiro bloco, o objetivo do Rotary é a promoção da paz e da compreensão mundial. Todos os nossos programas e atividades nunca perdem de vista este norte. Ao longo dos últimos 50 anos, nós identificamos uma grande oportunidade, a oportunidade de construir, através da juventude, embaixadores da paz. Nascia o programa de intercâmbios de jovens. Anualmente, nós promovemos o intercâmbio de 8.000 jovens que deixam os seus países e visitam outros países, sempre com o monitoramento na origem e no destino de todos os rotarianos, num processo de extrema segurança, de extremo controle, e que o seu filho pode viajar com tranquilidade. Veja, são 8.000 jovens que fazem o nosso chamado intercâmbio cultural internacional. O jovem vai para um país diferente do seu, ele é recepcionado por 4 famílias, com as quais ele reside e convive 3 meses cada uma delas, com o objetivo de conhecer os hábitos culturais, os hábitos da família do país hospedeiro, e ele participa de um processo educacional, frequentando uma escola, não com o rigor, não tira nota, etc., mas ele frequenta a escola, porque nós entendemos que neste convívio de um ano, nós promovemos a construção do que chamamos os embaixadores da paz. O efeito disso, Aparecido, é fantástico. Quando um jovem retorna, ele retorna transformado. Ele sai um jovem daquela pequena comunidade e retorna um cidadão do mundo, com uma consciência global absolutamente acentuada, com envolvimento e um comprometimento com as causas sociais coletivas de maneira fantástica. Aqui, inclusive, como é que é o nome do jovem que nós temos aqui da África do Sul? O Alfred é um garoto da África do Sul que ele está convivendo com as famílias aqui de Jandira. E passado o seu ano de convívio nesta comunidade, ele retornará à África do Sul e ele será um embaixador, porque ele vai ter nas lembranças dele, para o resto da vida, o que ele viveu, o que ele experimentou com estas famílias, o que ele conheceu do nosso país, essa maravilha que é o Brasil, e que eles vão ser os nossos defensores lá fora. O Rotary Clube de Jandira, agora em janeiro, vai mandar para a Hungria uma jovem que foi selecionada, escolhida aqui na comunidade de Jandira. Este é, em resumo, o programa internacional de intercâmbio internacional de jovens do Rotary Internacional. Maravilhoso. É uma experiência espetacular, né? Nós já recebemos jovens de diversos países aqui no Brasil, conviveram com a gente, andaram pelas ruas de Jandira, viveram em nossa cidade. E os nossos jovens que para lá foram, voltam com uma experiência fantástica. Nós, por exemplo, temos jovens que foram para Taiwan, voltaram falando fluentemente mandarim, voltaram já com um bom emprego garantido, porque existe uma demanda muito grande. Nós tivemos uma jovem que voltou do Japão e essa jovem já conseguiu um emprego também com salário muito bom por estar falando tudo isso, por ter tido a oportunidade do intercâmbio. Reinaldo, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu queria liberar aqui alguns minutos para suas considerações finais. Bom, Aparecido, eu queria mais uma vez agradecer a você esta importante oportunidade de falar aos seus telespectadores, agradecer a vocês, telespectadores do FJTV, por terem me ouvido com paciência, com bondade, e eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido ser feliz em transmitir a vocês um pouquinho da nossa instituição. Se você ficou curioso, procure-nos. Procurem os meus amigos, irmãos, companheiros aqui do Rotary Clube de Jandira, que seguramente eles farão uma acolhida maravilhosa a você. Se você é um líder comunitário e identifica que podemos nos aproximar para descobrir quais são as nossas afinidades e aderências, nós estaremos imensamente à disposição de vocês. Eu agradeço aos meus companheiros de Jandira por essa acolhida maravilhosa que estamos tendo aqui em Jandira. O meu papel não é fiscalizar, o meu papel é compartilhar, inspirar e motivar estas pessoas maravilhosas, membros do Rotary Clube de Jandira, que estão servindo vocês com muita dedicação, com muito comprometimento, com muito envolvimento. E eu quero terminar
agradecendo a vocês e pedindo uma salva de palmas para os rotarianos e para o Rotary Clube de Jandira. Ok, então, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Este é o Reinaldo Franco, governador do Rotary Internacional, Distrito 4610, que falou um pouquinho sobre essa instituição fantástica que é o Rotary Internacional. Como você bem disse, Reinaldo, se você é um empresário, um comerciante, um empreendedor, um profissional liberal, um líder comunitário, quer prestar serviço de forma organizada, de forma profissional e principalmente sobre a chancela de uma organização centenária, forte, organizada e linda como é o Rotary Internacional, vem para cá. As portas estão abertas para recebê-los em uma das reuniões do Rotary Clube de Jandira. Reinaldo, obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade.